Colesterol. O tema de hoje é o seguinte: como reverter o colesterol alto sem dietas. Por quê? Porque eu tenho muitas mulheres, muitas meninas, muitos corações verdinhos, que são as minhas meninas, que usam medicamento para normalizar colesterol. Quero já de imediato deixar uma coisa muito clara para vocês. Eu, como nutricionista, eu não posso prescrever medicamento, e da mesma forma que eu não prescrevo medicamentos, eu também não tiro medicamento de ninguém, pelo menos não diretamente. Indiretamente sim, porque com a melhora dos hábitos e da alimentação, tem muita medicação que não precisa mais ser usada, mas quem faz essa avaliação é o médico. Muitas vezes eu me coloco à disposição, converso com os médicos, mostro o que está sendo feito, toda a conduta que eu faço, e os próprios exames dizem, né, falam por si só. Então, eu sempre falo assim para as minhas meninas, né? Então, olha, você usa medicação? Continua usando. Mas, depois que você tem um tempo ali que você está seguindo direitinho, você está vendo que os seus hábitos melhoraram, que a sua alimentação está muito diferente, vale a pena uma segunda avaliação para ver se há essa possibilidade de tirar essa medicação, da pessoa não ficar dependente dessa medicação para o resto da vida. E quando a gente fala em medicação para colesterol mesmo e para glicemia, não estou falando insulina, tá bom? Insulina não. O diabético, que é insulino dependente, ele precisa usar insulina porque ele não produz aquela insulina lá, né? Ou se produz, ela não funciona direitinho, produz pouco. Então, o diabético do tipo 1, ele precisa usar. Agora, a pessoa que está em condição de pré-diabetes do tipo 2 ou já desenvolveu ali a resistência à insulina, essa pessoa com a melhora dos hábitos pode se livrar da medicação, assim como pessoas que estão com colesterol alterado, elevado, têm condição também de se livrar dessa medicação. Eu quero explicar para vocês o que é colesterol primeiro. Então vamos entender o que é colesterol? Você sabe por quê, gente? Porque eu vejo a maioria das mulheres colocando o colesterol na mesma balança, assim. Todo mundo acha que colesterol é sempre ruim. Ah, porque eu tô com colesterol alterado, é ruim. Ah, porque meu colesterol tá assim assado, é ruim. Não, não é isso. Vamos entender o que é colesterol. Quem nunca me ouviu falar da diferença entre os colesteróis aí, o bom e o ruim, vai entender hoje. Hoje é uma aula sobre colesterol e uma aula gostosa, prazerosa. Então fica comigo aqui até o final dessa live, que hoje você vai aprender a diferença, se existe esse colesterol bom, se existe esse colesterol ruim, o que é isso, qual o papel do colesterol, por que se fala tanto em colesterol, né? Então vamos entender o que é colesterol, gente. Colesterol é uma gordura que o nosso corpo precisa dela para inúmeras funções. Por exemplo, função endócrina. A gente precisa do colesterol para a produção de muitos hormônios. Existe uma classe de colesteróis ali, uma classe de hormônios que são dependentes de gordura. Então, que são os hormônios esteroidais. Então, são hormônios, por exemplo, os hormônios sexuais. Ele precisa do colesterol para ser produzido. Ok? Segunda coisa, a gordura, que é o colesterol, ele promove proteção para o nosso organismo, uma proteção mecânica. O que é isso, gente? Uma proteção física, um escudo. A gordura que a gente tem um pouquinho na barriga, na lateral, nas costas, as pernas, elas acabam protegendo o nosso corpo do impacto físico. Então, se você sofre uma queda para você, por exemplo, não perfurar um órgão com essa queda e esse órgão não ser danificado, a gordura está ali também como função protetiva, né? Protetora. E uma outra função importante, função térmica. A gente também utiliza a gordura como proteção térmica, que senão a gente ia morrer de frio o tempo todo. A gordura, ela promove essa proteçãozinha da pele. Então, assim, o que a gente começa a perceber com isso? Que eu não posso tirar 100% a gordura da minha vida, porque tem uma função importante. Eu vejo muitas pessoas que tiram a gordura, vão cortando um monte de coisa, vai diminuindo tanto a gordura que começa a faltar hormônio no corpo. Mulheres que têm percentual de gordura muito baixo param de menstruar, entram num quadro de infertilidade.
que dependendo da intensidade da duração desse quadro, pode atrapalhar muito a mulher engravidar, mesmo que ela volte depois a produzir adequadamente esses hormônios, que sobe um pouquinho o percentual de gordura. Então nós precisamos dessa gordura. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Cerca de 80, vamos botar 75%, 70 a 75% do colesterol do nosso corpo nós produzimos, ele não vem pela alimentação. Só que muita gente acha que tudo que come eleva colesterol. E não é desse jeito, até mais um pouco, ser mais ou menos quase 80%. Então a gente tem ali uma média de 20% do nosso colesterol que sofre uma influência da alimentação, mas ainda assim, gente, uma influência muito pequena. Então não é tudo que você come, nem assim, a gente não pode nunca generalizar tudo isso, dizer que eu estou comendo uma alimentação gordurosa, por isso que meu colesterol está alto, não é nunca. O colesterol, ele eleva por uma série de outros fatores. O colesterol, ele eleva ali de uma pessoa que é sedentária, de uma pessoa que tem um consumo elevado de alimentos ultraprocessados, muito químicos. O colesterol, ele eleva de uma pessoa estressada. Então, não é um único fator. Tem a genética, que é importante. Agora, entendam e compreendam. Como eu sempre falo e vou sempre falar para vocês, genética não é destino. Não é porque sua mãe tem colesterol elevado, seu pai tem colesterol elevado, seu avô, sua avó tem colesterol elevado, que você também vai ter que ter e vai ter que conviver isso com o resto da vida. Não. O que a gente faz com a genética? Dependendo do modo de vida que você levar, essa genética vai se expressar mais ou menos. Se você é uma pessoa que vai passar a cuidar da sua alimentação, vai cuidar do seu sono, vai viver uma vida mais equilibrada e mais saudável, esse colesterol, ainda que tenha genética influenciando ali, ele vai ficar no lugarzinho dele. E vocês sabem qual é o problema do colesterol? Não é a gente ter o colesterol elevado. É o que a gente faz, o que acontece no meu corpo com esse colesterol. Deixa eu tentar explicar para vocês de uma maneira bem didática para vocês entenderem. Imaginem que a minha mão é uma molécula de colesterol. Eu ainda não expliquei para vocês o bom e o ruim. Eu só vou explicar por que o problema não é o colesterol em si, tá bom? Imagine que a minha mão é uma molécula de colesterol. E essa molécula de colesterol está andando no meio da corrente sanguínea dentro da veia. De repente, essa molécula de colesterol, aqui está a parede das veias, tá? Aqui dentro está passando o colesterol junto com o sangue. Tá andando aqui. De repente, esse colesterol dá uma grudadinha aqui nessa veia. Ele grudar não é problema. Ainda. Esse colesterol grudou aqui. Aí, o que acontece? Essa pessoa aqui é uma pessoa sedentária, com uma alimentação muito desregrada, é uma pessoa estressada, é uma pessoa que dorme mal. Então, assim, é uma pessoa que está sobrepeso ou está numa condição de obesidade. Então, quando esse colesterol ele gruda aqui nessa veia, o ambiente em volta desse colesterol ele está inflamado. Não é um ambiente saudável, cheio de antioxidante. É um ambiente inflamatório. Tá cheio de toxina inflamatória. Essa pessoa tá toda inflamada. E aí, esse colesterol que grudou aqui, ele passa para dentro da parede da célula. Ele entra aqui dentro, ele passa para dentro. Quando tem essa passagem para dentro da parede, é como se ele entrasse dentro da parede da veia. Ele fica dentro da paredinha da veia. Ele entra aqui dentro da paredinha da veia e aí o nosso organismo percebe que tem alguma coisa errada. E isso recruta sistema imune, defesa. O sistema imune vem. Gente, vamos lá, tem coisa errada acontecendo. Esse sistema imune provoca ainda mais inflamação desse colesterol na tentativa de combater, de fazer isso aqui melhorar. Só que quando isso aqui vai inflamando, ele vai inchando. Pode ver, quando você bate, a gente dá uma pancada, que você bate a tua canela, tua perna, o que acontece? Não incha? Quando a gente dá uma pancada, fica um carocinho. Acontece a mesma coisa com esse colesterol que passou aqui dentro da tua veia. Ele vai inchando e conforme ele vai inchando, ele vai fechando a veia, ele vai obstruindo.
ele vai entupindo aquela veia. Então, muitas vezes, uma veia teria essa espessura, vamos colocar assim, e o colesterol vai inchando, 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 e isso vai diminuindo de tamanho, de volume. O sangue que antes tinha um buracão para passar, ele passa a ter um buraquinho e começa a passar menos sangue. E aí a pessoa desenvolve um quadro que a gente chama de aterosclerose, que é uma veiazinha entupida. Então vamos entender agora a diferença do colesterol LDL e do colesterol HDL. Eu vou te ensinar primeiro uma definição que você nunca mais vai esquecer. Depois eu vou te mostrar a diferença dos dois. Você vai ver que você nunca mais vai esquecer disso. Eu quero que você relacione H do HDL com honesto e L do LDL de ladrão. Então, é como se a gente tivesse um colesterol que ajuda e um colesterol que atrapalha. Mas tudo é colesterol, gente. É porque a gente são só nomenclaturas. Na verdade, o HDL e o LDL é o carrinho que transporta o colesterol. O colesterol é um só. Só existe o colesterol. Mas o HDL e o LDL é o carrinho de mão, é a proteína que transporta. Agora vamos entender. Tá bom? Vocês nunca mais vão esquecer, H de honesto, L de ladrão. Então o L tem que estar sempre mais baixo e o HDL tem que estar sempre mais alto. De preferência aí acima de 60. O que acontece? Quero que você imagine agora comigo a rodoviária da sua cidade. Terminal rodoviário, que todo dia sai de manhã cedo com os trabalhadores lá, levando trabalhador, buscando trabalhador, levando todo mundo, transportando. Imagine comigo esse terminal rodoviário. Imaginamos? Agora vamos lá. De manhã cedo, o ônibus sai lotado de trabalhador do terminal. Enche de gente dentro do ônibus. Vai gente em pé, vai gente sentada, vai gente de lado, vai gente de tudo quanto é jeito. O ônibus sai carregado de gente. E esse ônibus, ele sai da rodoviária, do terminal, ele vai indo e ele vai parando. Quando ele para, vai descendo gente. Onde ele para, ali nas paradas, parou, desceu. Ele vai seguindo. Parou, desceu. Ele vai seguindo. Parou, desceu. Imaginem isso sendo LDL. É aquele colesterol que vai passando pelas veias e vai deixando gordura. É o colesterol que vai deixando. Agora eu quero que vocês imaginem uma segunda situação. Encerrou o dia de expediente, terminou o dia de trabalho. O ônibus, ele vem vazio, buscando os trabalhadores, levando de volta lá para o terminal. Esse ônibus vem, pega um trabalhador, pega outro trabalhador, pega outro trabalhador. Ele vai pegando, ele vai tirando os trabalhadores da rua, da parada e leva embora. Esse é o colesterol HDL. Então, a função de um é deixar e a função do outro é tirar. E a gente precisa ter equilíbrio entre esses dois. Não significa que os dois tenham que estar no mesmo nível, não é isso. A gente faz uma conta matemática no exame para saber se está tendo uma equivalência. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente tem que se preocupar não é em deixar de comer qualquer coisa de gordura, é em ter esse equilíbrio e manter o ambiente bom em volta dele para que ele não inflame, para que ele não oxide. Então, o problema não é você ter colesterol. Nós todas precisamos ter colesterol. O que a gente não pode ter é ambiente inflamatório para que esse colesterol inflame e cause em você a aterosclerose, que é o entupimento lá das veias. E que de repente essa plaquinha de gordura se solte ali, entupa, forme um trombo. Quais são os hábitos de vida que pioram, que deixam a gente mais inflamada? Que pioram, por exemplo, o ambiente inflamatório em torno aí desse colesterol? Uma pessoa com consumo elevado e frequente de bebida alcoólica, uma pessoa que é sedentária, uma pessoa que tem excesso da alimentação com alimentos ultraprocessados, que é uma alimentação muito inflamatória, uma pessoa que dorme muito mal, não sei se eu já falei de estresse, mas que tem uma pessoa que fuma. Então, são hábitos de vida associados a uma alimentação ruim
que faz com que esse ambiente para o seu colesterol esteja inflamatório, seja inflamado ali, podendo provocar tudo isso que eu tô falando. Da mesma forma que a gente tem o que fazer para melhorar esse colesterol. Agora entra aqui mais diretamente o tema da live. O tema de hoje é o seguinte: como reverter o colesterol alto sem dietas. Talvez vocês não tenham ainda, quem está chegando hoje talvez não tenha ainda me ouvido falar sobre isso, mas eu quero que vocês entendam o que é dieta primeiro. Esse termo é muito usado e erradamente. As pessoas usam muito errado o termo dieta. O termo dieta, gente, se a gente leva ele ao pé da letra, ele significa ausência de algo, então é restrição. Se eu começo a pensar que eu tenho que cortar um monte de coisa pensando só no meu colesterol, isso tem data para começar e tem data para terminar. E a minha motivação não é porque eu tô querendo, porque eu tô me amando, porque eu tô me cuidando, é porque eu tô toda lascada, vamos dizer assim, e eu vou precisar restringir as coisas, principalmente o que eu gosto, para poder pensar só nesse colesterol. E aí a vida perde, né, na verdade. O colorido ganha um tom preto e branco. Você passa a não ter prazer nenhum na alimentação, porque a sua vida toda agora é pensando que você exagerou e você vai restringir. Então, por que a gente não tem que pensar em dieta? Porque dietas tem hora para começar e tem hora para terminar. Você tem que pensar o seguinte: eu preciso mudar os meus hábitos de vida para que eu mude completamente o ambiente em torno desse colesterol para que ele fique ali quietinho. E aí a gente começa a entender por que não é tão determinante você dizer que eu tenho colesterol alto, pronto, acabou pra mim. Claro que não. Porque nesse ponto a genética ainda vai estar ali com você. Você pode ter aquele colesterol alto, mas a partir do momento que você muda seus hábitos, que você traz essa leveza para a alimentação, que você começa a fazer boas escolhas, que você começa a entrar no processo de emagrecimento por prazer, por amor a você, esse colesterol, ainda que ele siga elevado pela questão da genética, não vai ser o problema da sua vida. Então, por exemplo, existem alimentos que são mais anti-inflamatórios. Por exemplo, abacate é um alimento excelente, açaí é um alimento excelente, o azeite é muito bom. Por quê? Porque são alimentos que têm na composição deles gordura boa. Uma gordura que ela tem um papel de diminuir a inflamação do seu organismo. Então, a gente comer alimentos que tenham essa gordura boa na composição vai ajudar na manutenção dessa inflamação, consequentemente diminui LDL, aumenta HDL. HDL honesto, bom, esse que a gente tem que tentar sempre ao máximo levar ele para cima. Então, quando você começa a mexer na sua alimentação, reduzir consumo de alimentos ultraprocessados, cheios de química, que são muito inflamatórios, alimentos que têm tanta química que quando eles chegam lá no seu intestino, o intestino não reconhece como nutriente aquilo. E aquilo ali vai inflamando, vai criando um ambiente todo inflamado em volta de você, em volta do seu colesterol. Então a gente tem alimentos que são excelentes, que são ricos em gorduras boas. Outros alimentos que têm gordura boa: gergelim, linhaça, chia, o que mais? As sementes de girassol, semente de abóbora, são todos alimentos que têm gordura boa na composição dele, que são alimentos importantes da gente ter na nossa rotina, pensando na manutenção desse colesterol. Além dos alimentos que têm as gorduras boas, a gente tem que olhar também para os antioxidantes, que é o antiferrugem da célula, é aquele nutriente que tem que estar na nossa alimentação para evitar que as nossas células envelheçam antes do tempo e que a gente fique mais inflamada. Então, quando a gente coloca esses alimentos antioxidantes, quem são eles? Frutas e vegetais. Quando você coloca também frutas e vegetais, você contribui para a melhora dos níveis de colesterol, porque também ajudam na inflamação. Então, a gente também consegue isso. Todos esses são bons alimentos, esses alimentos pensando na manutenção do colesterol e no controle da inflamação.
Então, assim, o que eu tô falando pra vocês, gente, que não tem segredo, viu? É a gente usar uma alimentação mais limpa, uma alimentação viva, que te ofereça os nutrientes que você precisa, sem que para isso você tenha que recorrer ou a coisas complicadas, ou ficar gastando muito dinheiro que não precisa. Ó, sardinha, maravilhoso. Para quem gosta e tem acesso, o salmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. O salmão brasileiro, ele não é salmão, ele chama anchova salmonizada. Aquele tom alaranjado da carne do salmão, ele é tido por causa de uma alimentação, porque esse salmão do Brasil aí, ele é essa anchova criada em cativeiro. Lembra muito a textura do salmão, com certeza, por isso que é escolhido esse peixe, mas ele não é o salmão em si. O salmão de verdade, ele é produzido em águas extremamente geladas, lá dos vales, do Chile. É um salmão de águas muito profundas, criado solto, não é criado em cativeiro. Esse salmão tem gordura boa ali, que é o ômega 3. Agora, por exemplo, a sardinha pra gente aqui do Brasil é um peixe de baixo custo e muito acessível para muitas pessoas, excelente fonte de ômega 3. Atum em lata, bom também. Não tem que ter medo, viu, gente, de comer atum. Eu, Fernanda, gosto sempre do atum em óleo. Aí eu tiro, descarto aquela gordura ali e vai. Não, Fernanda, eu gosto só do salmão em água, ou do atum em água. Então eu não vou conseguir ter? Tem também. Contaminação por metal pesado, muito pouco. O que a gente tem que ter cuidado na hora de comprar uma sardinha e comprar um salmão, um atum enlatado, é não comprar as latas amassadas. Se você comprar uma lata que tá batida, amassada, a gente já rompeu a barreira de proteção de dentro ali, e aí sim pode ter passado um pouco de alumínio para aquele atum que tá enlatado, ou sardinha. Mas se você compra uma latinha íntegra que não tá amassadinha, fique tranquila. A sardinha fresca é maravilhosa, sardinha em lata também é bom, mas não comprem aquelas em molhos diferentes. Tem umas que vêm com azeitona, molho de tomate, molho não sei das quantas. Compra comunzona, sardinha em óleo. Aí você vai lá, descarta o óleo e come a sardinha. O atum, a mesma coisa. Comprar o atum ralado não é problema. Você vai lá, descarta a água, o óleo dele e come também. Agora, por exemplo, comprar pateia de atum pronto. Ali já tem muita química. É melhor você fazer o seu em casa. Compre o salmão e você faz o seu patezinho em casa. LDL alto, procede tomar estatina para reduzir. Gente, qual é o problema das estatinas? Primeiro, vamos falar assim, geralmente os médicos têm uma conduta mais prudente de ver um colesterol alto e de já entrar com uma medicação, e muitos recomendam que o paciente procure um nutricionista. Tenho nada contra médicos que prescrevem medicamento, né? Tanto que assim, eu não tiro medicação de ninguém, eu promovo mudança nos hábitos, eu mudo a vida daquela pessoa e recomendo que ela faça uma nova avaliação com o médico para ver se o médico vê ali a questão de tirar essa medicação. Existem algumas pessoas que se sentem mal usando estatina, são muitas pessoas, não são poucas. Sentem dor nas articulações, sentem dor muscular, dá enxaqueca. Então, assim, eu, Fernanda, penso sempre o seguinte: se eu posso comer algo que vai ajudar na minha saúde, que vai me trazer qualidade de vida, por que eu não vou mudar meus hábitos e vou ficar presa a medicamento? E outra, se a gente for pensar em preço, gente, medicamentos são caríssimos quando a gente compara com comida. Um medicamento, por exemplo, desses que antigamente era o Xênica, hoje mudou de nome, tem um monte já aí, mas que faz com que a gordura não seja absorvida lá no seu intestino e se elimine, esses medicamentos são caríssimos. E aí você vai tomar um negócio forçando o seu corpo a não absorver a gordura porque você não mudou seus hábitos. Acho totalmente sem fundamento isso. Não vejo porquê. Agora, pessoas que usam medicação por necessidade e seguem com a mudança de vida, seguem ali com hábitos excelentes, aí na verdade eu nunca olho também só um único exame, eu não olho só colesterol. Tem outros muitos exames que a gente tem que olhar e não se prender só a colesterol para dizer se aquela pessoa precisa ou não da medicação. Quando eu olho exames das minhas pacientes, eu falo isso. Vai lá no médico, eu faço encaminhamento, conversa com ele. Se ele quiser conversar comigo, conversa comigo.
para analisar a necessidade realmente de manter essa medicação ou ajustar a dose e ir diminuindo para ver como esse corpo se comporta. Muitas vezes as pessoas que usam medicação para colesterol relaxam na alimentação. Porque na cabeça de uma pessoa que usa uma medicação controlada, ela olha para aquele medicamento como uma muleta. Não, então eu posso exagerar um pouquinho mais, porque eu já estou usando a medicação mesmo. Gente, muita gente pensa dessa forma. Você acaba sustentando um hábito ruim justamente pelo fato de você estar usando uma medicação. Então, assim, eu posso exagerar daqui porque a medicação vem equilibra, isso para mim é incoerente, né? Eu acho que não tem que ser dessa forma. Que a gente pode sim. Eu tenho muitas pacientes e tenho alunas também que não usam mais medicação porque conseguiram controlar a alimentação. Não usa medicação para colesterol, não usa medicação para glicemia ali, para pré-diabetes. O Glifage, por exemplo, eu tenho pacientes que usavam o Glifage e mudaram completamente a alimentação e de repente começaram a passar mal. Comia, tomava medicação, passava mal, tinha crise de hipoglicemia. Por quê? Porque a glicemia já estava tão controlada pela alimentação que o medicamento jogava essa glicemia lá para baixo. Aí muitas vezes a pessoa falava para mim, Nutri do céu, está acontecendo alguma coisa. Fala, calma, vai no médico. Mostra para ele, conta o que está acontecendo, mostra a mudança de hábitos, pede para reavaliar. Vou dizer para vocês que todo mundo, todas as minhas alunas e as minhas pacientes que passam por essa condição de se sentir mal usando medicação, mesmo usando a medicação, mas já mudou os hábitos, os médicos tiram a medicação. É libertador, gente. Triglicerídeo é a gordura que circula no sangue. Agora, muita gente acha, gente, que o que eleva a gordura no sangue é comer muita gordura. Aí a pessoa para de comer um monte de coisa que tem gordura e enfia o pé no carboidrato. No carboidrato, principalmente o refinado, o excesso. A pessoa excede em quantidade, fica com medo de proteína, fica com medo de gordura, mas vai lá e compensa demais no carboidrato. Aí o triglicerídeo faz tuf, vai lá pra cima. Ué, mas como assim, Nutri? Carboidrato, qual a relação com gordura? Porque quando você come muito carboidrato em excesso, tá em excesso na sua alimentação, o nosso metabolismo, ele vira uma chave e ao invés dele armazenar aquilo como açúcar ou como, enfim, né? Ele vai armazenar na forma de gordura. Então, triglicerídeo alto tem relação com excesso de carboidrato refinado. Não é gordura. E aí a pessoa corta azeite, para de comer azeite. Nossa, eu não como abacate, porque abacate vai elevar meu colesterol. Eu não como ovo. Ovo vai afetar meu colesterol, meu triglicerídeo. Vai não, vai melhorar. São alimentos anti-inflamatórios. Vejam bem, não tô falando para ninguém parar com medicação. Não é isso, não façam isso por conta própria. Medicação tem que ser suspensa pelo médico que prescreveu. Mas, se você muda seus hábitos, você começa a se sentir muito melhor. Seus exames de sangue vão mostrando que tudo em volta desse colesterol tá bom. O médico pode sim considerar a hipótese de diminuir dose e até de tirar. É possível. Você não precisa ficar escrava de dieta, como eu falei para você aqui no começo. Gente, pensamento de dieta, pensar em dieta, pensar em viver em dieta, vai trazer para você pensamento. Eu tenho hora para começar, então eu vou terminar essa dieta logo. 3 meses eu faço de dieta, de repente acabou. Não pense em dieta, pense em mudança de hábito de vida, que você vai transformar a sua vida, você vai melhorar a sua saúde e tudo, a magia acontece. E aí você se livra de um monte de medicação. Eu tenho paciente, gente, coisa mais linda. Eu tenho paciente que não usa mais Glifage, que não usa mais estatinas, que se livrou de medicamentos para dor, usava um medicamento forte, usavam corticoide muito tempo, não usam mais. Além de você trazer uma melhora para a sua saúde, uma qualidade de vida, você economiza um dinheiro absurdo. Porque medicamento é caro. E eu queria falar uma coisa para vocês. Ontem eu recebi uma mensagem e coincidentemente, a semana passada eu fiz também um atendimento e foram 2 situações muito semelhantes que eu quero contar para vocês. Quero compartilhar essa situação com vocês. Eu vou contar para vocês como se fosse de uma única pessoa, porque foram 2 pessoas em 2 momentos diferentes, mas as 2 me falaram coisas muito semelhantes.
E por que eu quero falar isso pra você? Porque talvez você esteja pensando da mesma forma. Essa minha paciente, ela falou pra mim o seguinte, a gente conversando ali ao longo da consulta, e ela começou a falar pra mim, ela tava muito feliz, beleza, ela tinha definido pra ela um emagrecimento de 13 quilos, ela queria eliminar esses 13 quilos e tava muito perto já, ela tá muito perto de chegar aí nesses 13 quilos. Mas ela começou a ficar preocupada e com medo, porque ela, na cabeça dela, ela tinha criado uma situação, ela acreditava, né? Ela passou a acreditar numa situação de que mulheres magras são mulheres muito diferentes. Aí eu perguntei pra ela, eu falei, tá, mas como assim? O que você chama de diferente? Aí eu falei, calma, primeiro me fala qual o seu medo. Ela falou, Fernanda, eu não sei quem vou ser eu quando eu estiver magra. Falei, não, calma, me explica melhor. Falei, ainda não entendi. Falei, vamos tentar, eu quero que você me entenda. Usa um exemplo para me explicar. Aí ela falou, ai, Fernanda, eu vejo que as mulheres bem-sucedidas aí, elas são todas muito magras, parece que elas são muito mais felizes e eu não sei se eu vou saber lidar com essa situação. Gente, tá faltando muito pouco pra ela, coisa assim de 2 quilos ali pra ela bater essa meta dela. Então assim, ela já está magra. Aí eu falei pra ela, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você conhece alguma mulher hoje que, por exemplo, esteja um pouquinho acima do peso, mas seja uma mulher feliz, seja uma mulher ali decidida? Ah, conheço. Eu falei, fala algumas pra mim. Ela falou, eu conheço a fulana, eu tenho a minha irmã, que hoje tá numa condição ainda de sobrepeso, mas tá muito feliz, assim, tá melhorando, tá mudando os hábitos dela, ela tá encantada. Aí eu falei pra ela, tá, então vamos fazer o seguinte, por que você não tá sendo protagonista da sua vida? Aí ela ficou parada olhando pra mim, assim. Eu falei, você assiste novela? Ela falou, assisto, não perco uma, até as que estão sendo reapresentadas agora eu assisto. Eu falei, e o que a novela tá falando pra você? O que a novela mostra da protagonista? Quem é a protagonista das novelas? Quem é a empresária de sucesso da novela? Quem é a mulher lá de sucesso? É a mulher que tá muito magra, ela tá magérrima. Eu falei, então você tá associando que pra você, sinônimo de ser feliz, daquela mulher que tá novela, que tá muito feliz, é porque ela tá magra? Ela falou, não, é isso, Fernanda. Parece que pessoas magras são muito felizes, mas eu não vou saber lidar com isso. Eu falei, então para aí, tá tudo errado. Tudo errado, gente. Se você tá esperando você emagrecer para que você viva feliz, esperando você emagrecer para que você tome decisões na sua vida de transformação, você vai mudar hoje esse seu pensamento. A gente tem que pensar o contrário. Eu preciso ser feliz hoje, buscar minha felicidade para que eu consiga emagrecer bem. O que eu tô dizendo com isso pra vocês, gente? Não escolham entrar no processo de emagrecimento para punir vocês. E isso é muito sério. Mulheres passam a vida se diminuindo, se escondendo atrás do peso. Isso impede de se posicionar, de tomar decisões, porque ela tá se comparando o tempo todo com a magra da televisão, com a magra do Instagram, com a magra não sei o quê, e ela se acha péssima. E ela acha, inclusive, que ela não tem capacidade nenhuma para emagrecer. Então, muda o seu pensamento hoje. Nutre do céu, mas eu tô com a minha autoestima lá na sola do meu pé. Eu não tô me olhando mais no espelho. Tome uma decisão hoje de você começar a sua mudança. Primeiro, eu quero emagrecer? Quero. E tem que emagrecer mesmo, gente. É saúde. A estética, ela vem junto. Mas é saúde, é vida. É tudo isso que eu falei hoje para vocês aqui. Uma pessoa que muda hábitos e que com isso vem o emagrecimento, essa pessoa, ela ganha vida. Ela ganha um corpo mais magro também? Ganha. Claro, é consequência. Mas muito mais do que isso. Então, busquem a felicidade de vocês, olhem esse processo de emagrecimento como algo que você esteja fazendo por você porque você se ama. Falei isso essa semana passada. Não entre em processo de emagrecimento acreditando que você é uma coitada. Porque você não é uma coitada. Você pode mudar toda essa situação. E são atitudes que só você pode tomar por você. Eu tô aqui com vocês todos os dias. Eu tô todos os dias com vocês aqui, reforçando para você que você é especial e que você tem condição de mudar a sua vida se você tá insatisfeita.
Não estou gostando do meu corpo, não estou mais me olhando no espelho. Meu armário está entupido de roupa que não me serve mais. Eu não quero desapegar porque eu acredito que um dia ainda eu vou poder entrar naquela roupa. Só que o que você está fazendo por você para mudar essa situação? Você já se posicionou a seu respeito e parou de inventar desculpa para você? Parou de ter pensamento de dieta? Porque quem vive em dieta não dá prosseguimento. Tem hora para começar e hora para terminar. Você tá achando que coisas ruins só acontecem com você? Meu Deus do céu, tudo de ruim tá acontecendo comigo. Para de se vitimizar. Assuma o controle da sua vida. Passe a ser protagonista da sua vida. Não tô dizendo que você não tem que buscar o seu emagrecimento. Só que você tem que buscar o seu emagrecimento entendendo que é algo que você tá fazendo por você porque você se ama e não porque você se odeia. Que você não é a pior das mulheres, que é a protagonista da novela. Gente, aquilo é ficção. Só que você tá acreditando nessa ficção e tá trazendo isso pra sua vida no seu dia a dia. Começa a acreditar mais em você. Ai, mas eu não acredito em mim de jeito nenhum, Nutra, eu sou incapaz, eu sou fraca. Você tá reforçando isso pra você todos os dias. Começa agora, hoje, nesse momento, a fazer algo diferente por você. É sedentária? Começa a caminhar hoje. Nossa, eu como mal demais. Começa a botar 3 frutas ao dia. Começa a beber mais água. Faça algo para te tirar dessa condição de não protagonista e você entrar nesse processo de emagrecimento se sentindo a mulher. Não mais uma. O mundo tá cheio de mulheres infelizes, gente, que se entregaram a essa condição de sobrepeso, de obesidade e não sabem como sair disso. Mas eu tô aqui junto com vocês entregando. Eu quero que vocês me vejam como uma bússola. Eu tô aqui todo dia falando pra você, e é todo dia mesmo, viu, gente? Mesmo que eu não entre em live, meu Instagram tá todo dia reforçando isso. Todo dia eu tô falando pra você. Você pode alcançar o seu melhor. E eu tô ensinando todo dia, eu tô trazendo estratégias todo dia para vocês. Para que você se sinta a mulher. E que não espere simplesmente você estar naquele peso que você considera ideal para que você comece a se valorizar. Senão você nunca vai se valorizar porque nunca vai estar bom. Então entra com tudo no processo de emagrecimento. Faça 100% do que eu tô falando pra você, a tua chave vai virar, a tua mente vai mudar e a sua vida vai ser outra. Mulheres que aplicam o que eu ensino, gente, nunca mais são as mesmas pessoas. Algo que eu fiz por mim um dia, porque eu mudei a minha vida, eu emagreci, eu mudei a minha mente e hoje eu tenho a chance, a possibilidade, a felicidade de poder fazer isso por vocês. Porque eu estive aí, ó, onde você tá hoje. Nessa condição de vítima, nessa condição de armário cheio de roupa que não serve, nessa condição de morrendo de medo de comer as coisas e engordar, nessa condição de se privar de um monte de coisa. Eu já tive aí. Mas hoje eu não tô mais, não. E se eu não estou hoje e eu não voltei mais pra esse lugar, tem 12 anos, você também pode. Mas você pode se você aplicar tudo isso que eu tô falando pra vocês todos os dias. Meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro de hoje. Um beijo!